a gente tem entrevista daqui a pouquinho, mas só antes, já que a gente acabou tocando no assunto da tornozeleira eletrônica, queria falar com você e com o nosso ouvinte sobre essa questão, então, né, que a gente foi atrás para entender em que pé que está. O governo quer tirar do papel, Joel, quer fazer valer o uso dessas tornozeleiras eletrônicas. Vamos ver se isso acontece. Essa ideia foi lançada em 2021, de fato não é uma novidade, mas apenas no final do ano passado, quase 2 anos depois, foi feito o leilão para aquisição de 10 mil equipamentos, 5 mil tornozeleiras eletrônicas e mais 5 mil alertas de proximidade que ficarão com as vítimas. A ideia é garantir o cumprimento da medida protetiva e gerar um alerta automático para a polícia ou para a autoridade mais próxima dessa vítima de que aquele agressor está descumprindo a lei. Ele está mais próximo da vítima do que deveria, o que pode prevenir o pior dos crimes, que é o homicídio dessas mulheres. Porém, eu conversei com o pessoal da Secretaria de Segurança Pública hoje, Joel, e eles me explicaram que tudo voltou à estaca zero, porque uma das empresas envolvidas nesse leilão questionou a legalidade do processo na Justiça. Então, eles estão com tudo pronto para botar o projeto para funcionar, mas está parado na Justiça. Quem questionou? Uma das empresas envolvidas nesse leilão, na compra desses equipamentos. Questionou se o resultado de fato poderia ser aquele, se não houve algo de errado aí nesse pregão eletrônico, nessa concessão, e aí está tudo parado na Justiça. Esse novo governo que assumiu em janeiro está revisando todo o processo para tentar encaminhar isso, fazer com que essas tornozeleiras possam ser usadas. Inclusive o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou sobre isso nessa semana em uma visita que ele fez à Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele confirmou que a discussão sobre esse projeto foi retomada e que também para garantir a segurança das vítimas de violência doméstica, é preciso dar acolhimento a elas, porque muitas têm que sair de casa e aí precisam dar uma virada completa na vida. O combate à violência doméstica, então, monitorando agressores, dando prioridade para as mulheres no programa habitacional, porque aquela mulher agredida ela tem que ter um espaço para ela ir com seu filho, poder ficar longe do convívio do agressor. A gente vai fazer um monitoramento de agressores, isso aí em parceria com o Tribunal de Justiça, por meio de tornozeleiras eletrônicas, para verificar o cumprimento das medidas de proteção. Bom, conversei também com o Tribunal de Justiça de São Paulo, que me confirmou, Joel, que esse acordo está fechado, só que eles não foram informados ainda a partir de quando os juízes poderão demandar o uso desses equipamentos quando dão ali uma medida protetiva para uma mulher. Tudo que se sabe até agora é que esses equipamentos serão colocados em agressores que estão, por exemplo, com a medida protetiva, proibidos de se aproximar da mulher ou do lar que eles compartilhavam. E que nas próximas semanas há uma expectativa de que um grupo de trabalho para definição desses detalhes possa ser implantado. Negócio que não tem como não prosperar, né? Não, isso aí tem que ser obrigatório. Mas está demorando, tem que agilizar, né? Tem que ser uma condição ali imediata. O juiz concedeu a medida protetiva, ela já tem que vir junto desse equipamento aí. É a única coisa que vai proteger e vai incentivar a busca por proteção, a busca por justiça. Vamos falar a verdade, vai. Quantas mulheres que estão nos ouvindo nesse momento que não tem como sair de casa, que vivem como reféns, que sabem que se separar de determinado sujeito pode correr um risco de morte. Porque sabe que o sujeito pode cumprir com a promessa que já fez várias vezes. Ó, se você separar de mim, eu vou atrás de você. Você está vendo aquele caso lá na TV? Aquele outro que foi noticiado lá atrás? Vai acontecer o mesmo com você. Então, inúmeros calhodas, canalhas fazem isso diariamente. Se você dá um avanço como esse, a ponto de colocar um equipamento mesmo, obrigatório ali no pé do cara, sendo que se ele romper o equipamento, a justiça vai ficar sabendo imediatamente, o cara vai para cana, vai para cadeia, aí sim você vai dar um passo largo na proteção das nossas mulheres. E além disso, tem que ter a proteção financeira também, por um período considerável, porque muitas mulheres são dependentes financeiramente falando desses canalhas. Por que elas são dependentes? Porque elas nunca trabalharam? Sim, mas por que elas nunca trabalharam? Porque são impedidas disso, Exatamente. São proibidas. Ficam dentro de casa ali cumprindo com as funções domésticas de forma obrigatória. Eu sei que para muitos de vocês que nos ouvem nesse momento é algo assustador e que você pode até chegar a pensar, pô, isso aí deve ser um casinho aqui, outro acolá, um caso isolado aqui, outro acolá. Olha, isso é muito mais frequente do que a gente imagina. Se não fosse assim,
nós não perderíamos uma mulher por dia no Brasil, vítima simplesmente de feminicídio. Vítima de feminicídio, não, que morreu simplesmente por ser mulher naquela ocasião. Se não fosse assim, nós não teríamos a cada 4 horas uma mulher espancada no Brasil, como acontece diariamente com muitas amigas. Infelizmente, essas medidas drásticas são necessárias. Nós temos que evoluir cada vez mais para protegê-las, para proteger você aí, que precisa gritar, que precisa sair o quanto antes dessa situação complicadíssima que você você passa por ela. Porque isso é sobreviver, não é viver, cara. Você está simplesmente viva ali dentro da sua casa, se alimentando, esperando a hora de dormir, esperando a hora de acordar. Isso não é vida para ninguém. Nós precisamos pensar assim nessas pessoas que hoje estão amedrontadas e vivendo como reféns. A gente fala muito de sequestro, né? Isso aí é um sequestro, cara. É um cárcere. É um cárcere que está acontecendo e um ato que tem continuidade, é um ato contínuo. Então esse é um crime canalha que precisa ser interrompido o quanto antes, Aninha. Bom,